Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem é Deus para os ateus, na grande maioria? Quem é Deus? Né? Então, Clóvis de Barro, né? Um professor, filósofo, não sei, nesse vídeo aqui que me foi enviado, ele vai dizer quem é Deus para os ateus, para os materialistas. E ele vai falar de dois nomes aí, né? E vamos ouvir, né? Como diz o Conde, é besterol, besterol, besterol. A partir de agora, segunda metade da minha aula, eu passo a falar do Deus criado pelo homem. Em outras palavras, desde que o homem existe aparentemente, ele sentiu necessidade de criar um Deus. Ou seja, para os ateus, para os materialistas, Deus é uma criação do homem. Simples assim. Né? O homem criou Deus. E por que criou Deus? Porque desde o início da sua existência, ele teve a necessidade, o homem teve a necessidade de criar Deus. E por que, segundo os ateus, o homem teria a necessidade de criar Deus? Ou seja, você tira Deus do centro, Deus que é a origem de todo o cosmos, né? O motor imóvel, ou aquele que dá, né, existência a todas as coisas, para ser ele aquele que passou a existir não verdadeiramente, mas fantasiosamente na mente do homem que, desde o início da sua existência, segundo Clóvis, necessitou criar Deus, né? Criar um Deus. Por quê? Para quê? Vamos ver. E caberia a pergunta, por quê? O primeiro autor que eu trago aqui é um sujeito chamado Feuerbach. Esse Feuerbach, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele é simplesmente um materialista, um ateu também, que com certeza, não tendo uma perspectiva do transcendente e achando que a vida é só isso aqui, pronto, morreu, acabou, passou a fazer vários conteúdos, escrever vários livros, falando sobre a necessidade do homem criar um Deus para explicar algumas coisas na vida que o homem não compreendia. Esse é o pensamento de todo e qualquer ateu que vem tratar sobre a existência de Deus, né? Sobre Deus existir ou não existir, e se alguém acredita que ele exista, por que ele existe. Vamos ver o que ele vai dizer sobre esse autor aí. Escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Eu estou em 1841. E Feuerbach diz simplesmente: o homem inventou Deus para que transcenda sobre ele. E inventou Deus por quê? Porque precisou inventar. Então veja, Feuerbach vai dizer que o homem criou Deus para transcender sobre Deus. Né? Para transcender sobre Deus. Você vê que isso não está muito longe daquilo que é revelado nas Escrituras. Adão, né, querendo ser Deus, Adão e Eva querendo ser Deus sem Deus. Né? É verdade que vocês não podem comer de nenhum dos frutos do jardim? Aí Eva vai dizer, não, nós podemos comer dos frutos do jardim. Porém, não podemos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se nela tocarmos, morreremos. E o que é que Satanás vai dizer? Não, vocês não morrerão, mas vocês serão como Deus. Porque esse foi o mesmo pecado de Satanás. O profeta Isaías e o profeta Ezequiel revela para nós que Satanás ali, né, claro que numa tipologia, falando do rei Ciro, numa tipologia vai se dizer lá, que ele vai dizer, né, eis que eu subirei ao mais alto dos céus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o pensamento de Satanás, que era transcender Deus, ou seja, elevar-se acima de Deus e ser Deus, ele coloca isso no coração do homem, na tentação, ele coloca isso no coração do homem, da primeira mulher, ser Deus sem Deus, conhecedores do bem e do mal, detentores do bem e do mal. Ou seja,
você tira Deus do centro e coloca o homem no centro. É o que Feuerbach fez. Vou inventar por quê? Porque a sua vida no mundo material, a única vida que é, o levou a necessitar desta crença. Então veja, Feuerbach vai dizer que o homem, na sua vida material, única existência que há, veja, material. Então você fala do materialismo, você fala desse pensamento longe da crença ou da esperança ou da certeza de uma vida transcendente, ou seja, além de ou além desta vida aqui, aí para explicar ou para gerar uma certa, vamos dizer assim, um certo conforto, né, nas questões existenciais do homem, cria-se Deus para explicar. Então esse é o pensamento de Feuerbach, criar Deus para depois transcender esse Deus. E por quê? A crença de um justiceiro, a crença de um organizador, a crença de um ordenador, a crença de um relojoeiro, a crença de alguém que está fora e que organiza o que está dentro. Então você vê que o homem busca ter uma crença para fazer com que um relojoeiro, pensamento de Deus, é o pensamento deísta, né? Deus criou, mas depois de criar, então ele vai dizer um relojoeiro, um justiceiro, um organizador, que está fora, mas organiza tudo que está dentro. Ou seja, são definições puramente materialistas a respeito da pessoa de Deus, da pessoa daquele que criou todas as coisas, que gerou a partir do nada todas as coisas. Ou seja, é um pensamento puro materialista, um pensamento de alguém que não tem esperança, de alguém que não tem perspectiva de algo superior ao que nós vivemos aqui. Porque, meus irmãos, pensemos nós, se o que nós estamos vivendo aqui, esse mundo, essa vida, puramente materialista, onde nós trabalhamos durante o dia todo, nos cansamos, adquirimos um salário completamente injusto e muitas vezes mínimo mesmo, né? Mínimo do mínimo. Depois nós voltamos para nossas casas, ficamos com os nossos por alguns minutos, dormimos para que amanhã, logo cedo, estejamos de novo na labuta. E tudo isso nós olhamos para um lado para o outro e dizemos: se isso é a vida, então estamos vivendo a pior das misérias. Se tudo isso é a vida e depois da morte nada existe, então o que esperar da vida? Façamos o que diz o apóstolo São Paulo aos Coríntios. Se não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, se não há uma vida eterna, comamos e bebamos, porque nós somos os homens mais dignos de toda miséria. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Seria simplesmente isso. Se essa é a esperança ou o motor que move o projeto de vida dos ateus, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, caiamos na gandaia, na farra. E por que questionar alguém que trapaceia o outro para ser rico, para ter do bom e do melhor aqui? Por que questionar o outro que rouba? Por que questionar o político corrupto e ladrão? Se esta vida é o que temos e isso nos basta, por que questionar? Por que questionar se o mundo será sempre do mais esperto? Mas vamos ouvir o que ele tem a dizer. Feuerbach deixa muito claro: o homem inventou Deus porque nunca entendeu que a sua existência é exclusivamente consequência dele mesmo e da materialidade que o constitui. Ou seja, Feuerbach diz que o homem inventou Deus porque o homem não conseguiu ainda compreender que a sua vida, que a sua existência
é puramente consequência dele mesmo. Então quer dizer que nós criamos a nós mesmos. Então quer dizer que nós entramos nesse mundo por acaso mesmo. Mas como o acaso pode gerar algo tão inteligente? Como o acaso pode gerar algo tão ordenado, organizado? Basta olharmos para o cosmos, basta olharmos para a nossa galáxia, basta olharmos para o nosso sistema solar, basta olharmos para o ser humano e veremos que o acaso não teria condição alguma de gerar algo tão extraordinário. Como dizia o grande doutor Enéas, o homem é a prova cabal da existência de Deus. Enéas dizia, não me pergunte quem é Deus, porque eu não sou teólogo, mas eu creio em Deus. Porque quando ele disse, quando eu passei a estudar o ser humano, eu percebi que era impossível nós existirmos sem que existisse alguém superior a nós que não nos tivesse criado. E Deus, como tudo que acontece com o homem, é uma consequência estrita das condições materiais em que o homem sempre viveu. Então ele vai dizer, Feuerbach, que Deus é uma consequência mera, pura, simples do materialismo natural que o homem viveu. É tipo, por exemplo, o homem necessitou andar um pouco mais rápido sem se cansar, se mover um pouco mais rápido sem se cansar. E de repente o homem pensou, inventarei a roda para ser puxada por cavalos em uma carroça. Depois, inventarei o carro. Depois inventarei o avião, o trem-bala. Ou seja, tudo meramente consequência da evolução humana materialista. Para nos levar aonde? Para nos levar a quê? Ao nada? A um fim fatalista? Miserável? Logo depois de Feuerbach, um discípulo, certamente um discípulo que o superou, eu me refiro a Karl Marx. Quando se pensa em Deus, em Marx, surge imediatamente uma frase conhecida de todos: a religião é o ópio do povo. Então veja, meus irmãos, Feuerbach gera Marx, Karl Marx. Karl Marx superou Feuerbach. E quando nós pensamos em Marx, nós pensamos na frase célebre, e que define o pensamento de Marx. A religião é o ópio do povo. Veja a que ponto nós chegamos. Alguém dizer que a religião é o ópio do povo. O ópio do povo é o marxismo, o socialismo, o comunismo, que em tese, é muito bonito. Em tese, como ideia, é algo muito bonito. Você pegar tudo que os meios de produções geram e destituir aqueles que estão ali nos meios de produção e que detêm os meios de produção e passar a dividir os meios de produção para todos e todos poderem produzir para todos e dividir para todos igualmente o que é produzido. Só que na prática não é assim. Basta olharmos para o que o marxismo gerou. O marxismo gera a militância, podemos assim definir como o socialismo, e o socialismo descamba e termina-se, conclui-se no comunismo.
onde um pequeno grupo, que nós podemos ver isso na Venezuela agora, em outros países, um pequeno grupo que diz, em nome do marxismo, do socialismo, do comunismo, que vai tomar os meios de produção para gerar, ou melhor, para criar uma divisão do que é produzido de forma igualitária para todos, e aí não existe mais, vamos dizer que as classes subdivididas, porque todo mundo agora tem os mesmos direitos. Quando na verdade esse mesmo grupinho que pensa em tirar o poder dos burgueses, como eles dizem, daqueles que detêm os meios de produção, eles tomam o poder e passam a assumir o que exatamente eles dizem combater. Basta olharmos para a Venezuela. O que é que Nicolás Maduro está fazendo? Comendo do bom e do melhor, vivendo da melhor maneira possível, enquanto o seu povo tem que migrar, né? Tem que vazar do seu país, sumir da sua terra natal, para passar penúria, fome, miséria, violência, preconceito em outras nações. Ou ficar lá e alimentar os seus filhos com cachorro. E morrer de fome, muitos. Na perspectiva de Marx também, o homem inventou Deus. Na perspectiva dele, foi inventado. O homem inventou Deus e mais do que isso, o homem inventou um culto para Deus. Marx ultrapassa, né, Feuerbach. Por quê? Porque Feuerbach vai dizer que o homem criou Deus. Marx vai dizer que o homem criou Deus e não somente criou Deus, mas criou também um culto para Deus. E mais do que isso, o homem inventou comportamentos que indicariam a vontade de Deus. Mais do que o culto que o homem cria, o homem criou comportamentos que demonstram a vontade de Deus para o homem. Então aquilo que está impregnado na natureza humana, aquilo que nós chamamos de lei natural e que está projetado para nós como revelação nos 10 mandamentos, foi uma invenção do homem para dizer que são regras comportamentais de um Deus que o homem mesmo criou. É incrível como a mentalidade de quem é materialista e que pensa neste mundo como sendo apenas este mundo e nada mais para o homem, inventa, cria aberrações como essa. Mais do que isso, o homem inventou comportamentos adequados e inadequados em função da vontade de Deus que ele mesmo inventou. Veja que absurdo. O homem criou comportamentos adequados e inadequados, que demonstram a vontade do Deus que ele mesmo criou. E a lei natural, que demonstra nitidamente como nós, seres humanos, nos comportamos. Basta que olhemos para os povos mais isolados que você possa conhecer. E você vai ver que tem comportamentos de justiça que demonstram, sem que aqueles povos tenham tido contato com os 10 mandamentos, demonstram nitidamente aquilo que expressa os 10 mandamentos, que é, como eu disse, um raio-x da lei natural que foi implantada em nosso coração, ou seja, em nossa consciência, pelo próprio Deus. E por que isso? A perspectiva marxista, tudo o que acontece no mundo, tudo o que é visível, tal como a religião, a moral, Deus, o Estado, a política e a educação, por exemplo, só podem ser explicados por uma matriz material e social que é a produção de bens materiais. Ou seja, aí ele vai entrar na propriedade privada, né? Tudo que você pode ver, até a criação de Deus pelo homem, né? O homem queria Deus, e todo comportamento, todas as regras, toda a cultura e até a educação,
É por conta do quê? De tal maneira, meus amigos, que são as forças de produção e as relações de produção numa sociedade a causa última do divino. Em outras palavras, eu não posso entender Deus a partir de uma análise estritamente religiosa ou teológica. Eu não posso entender os discursos sobre Deus olhando apenas para os discursos sobre Deus. Eu não posso entender nenhuma doutrina, nenhuma teoria a respeito de Deus olhando apenas para ela. Existe um subterrâneo explicativo. E esse subterrâneo explicativo, que Marx chama de infraestrutura, é a maneira como o homem produz bens materiais na sociedade. Ou seja, os meios de produção, a maneira com que o homem produz as coisas, principalmente o capital, o dinheiro, isso seria o subterfúgio, né? Ou subterrâneo, aquilo que está lá, é oculto, que ninguém descobriu, que ninguém percebeu, mas que Karl Marx, a mente das mentes, percebeu para explicar deuses, para explicar tudo, os meios de produção. A título de exemplo, na sociedade capitalista, o homem produz bens materiais em função de um divisor. A sociedade se divide em dois: proprietários dos meios de produção e não proprietários dos meios de produção. Nesse sentido, fica evidente que a compreensão de todos os fenômenos sociais, como o direito, como a moral, como a educação, dependem do entendimento de como os bens materiais são produzidos, ou seja, da relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Então aqui volta novamente aquela velha discussão. Existe uma pequena minoria, uma pequena classe detentora dos meios de produção, capitalista, que usa e abusa, que escraviza, que aprisiona, que destrói o outro simplesmente pelo poder econômico, pela riqueza, pela a ganância simples. E isso explica Deus e tudo o que Deus representa, porque o próprio homem criou Deus a partir da criação desse Deus que ele mesmo gera, concebe na sua mente, na sua inteligência. Ele coloca regras de comportamentos para simplesmente aprisionar o outro. Seria mais ou menos isso. O capitalismo. Então, a religião, pelo menos a religião católica, a Igreja Católica, ela condena o capitalismo. Pelo menos esse capitalismo selvagem que nós podemos ver, que busca o lucro pelo lucro e que não importa os meios que serão utilizados para alcançar o lucro. Isso Deus revela na sua palavra, que o próprio Deus condena. O apóstolo São Paulo vai dizer a Timóteo que a raiz de todo o mal na humanidade é o amor exagerado ao dinheiro. Jesus vai dizer em São Mateus, capítulo 5, versículo 24, que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar um e odiar o outro, porque vai honrar um e desprezar o outro. Por isso vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Então logo o pensamento marxista de dizer que o capitalismo é também, os que detêm os meios de produção, são também as consequências da criação de um Deus pelo homem. Isso não é verdade. A Igreja sempre condenou o capitalismo selvagem. Aquele que busca o lucro pelo lucro.
aquele que utiliza, que explora o outro. Basta você ver o que Deus revela. Eu acho que é pelo profeta Amós, ou é o profeta Joel. Deus revela a sua insatisfação do homem, daqueles que negociavam dentro do povo de Israel e que diziam a respeito do Shabat, ou seja, do repouso, tanto do sábado como da lua nova, que o homem não podia trabalhar, comprar e vender. E ele vai dizer, deixemos que passe a lua nova e o sábado para que nós adulteremos as balanças, vendamos a preço abusivos o refúgio do trigo e aprisionemos o pobre com um par de sandálias. Isso os profetas já condenavam no povo, no ser humano. Então logo nós podemos perceber que o homem não criou Deus para justificar o capitalismo, para justificar aqueles que detêm os meios de produção. Porque nós podemos ver nitidamente que as Escrituras demonstram que a corrupção moral, o desejo pela riqueza, o desejo pelo lucro, o lucro pelo lucro, o capitalismo pelo capitalismo selvagem, foi condenado pelas Escrituras. Basta nós vermos o que Jesus fez purificando o templo, expulsando a mesa, ou melhor, expulsando os vendilhões do templo, derrubando as mesas, dando com chicote nos cambistas, exatamente porque fizeram da casa de Deus, que é casa de oração, um covil de ladrões, de corruptos. Então não tem como você dizer que o homem criou Deus para justificar com regras comportamentais criadas pelo próprio homem e que classifica essas regras como sendo vontade de Deus apenas para justificar que aqueles que detêm injustamente os meios de produção subjuguem e escravizem os demais, aqueles que não detêm os meios de produção. Os apóstolos de Cristo queriam o primeiro lugar, pensavam no primeiro lugar, até que alguns deles, inclusive a mãe dos filhos de Zebedeu, disseram, olha, deixa que um filho meu sente à tua direita, outro sente à tua esquerda, e Jesus vai dizer, olha, vós não sabeis o que estáis pedindo, porque não cabe a mim decidir quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, porque isso já foi decidido pelo meu Pai. Então eu digo a vocês, vocês não devem buscar ser o primeiro. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser servido, sirva. Por quê? Porque os corruptos, os poderosos, eles corrompem as nações e subjugam as nações. Então Jesus já havia condenado isso. Tanto é que nós podemos ver Jesus falando com um homem rico, que detém, um jovem rico que podíamos dizer que era detentor de meios de produção, que era detentor de riqueza. E ele disse, mestre, eu quero te seguir. Eu quero alcançar a vida eterna. Mas o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, segue os mandamentos. Quais? Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, não matar, não roubar, não adulterar, coisa e tal. Aí ele vai dizer, não, eu já faço isso desde criancinha. Jesus disse, mas uma coisa só te falta. Vende tudo que tu tem e segue-me. Assim aconteceu com Zaqueu. Jesus, desce daí, Zaqueu, eu preciso estar na tua casa. Jesus fala do reino de Deus. Não juntei para vós tesouro neste mundo, mas juntei para vós tesouro no céu. Porque o tesouro que é juntado nesse mundo, as traças corrói, o ferrugem destrói, o ladrão arromba e rouba. Mas o tesouro que é juntado nos céus, nem a traça corrói, nem o ferrugem destrói, nem o ladrão arromba e rouba. E quando Jesus fala dessas coisas para Zaqueu, Zaqueu vai dizer, Senhor, se eu roubei, se eu defraudei, se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus vai dizer, agora sim, Zaqueu, a salvação entrou na tua casa. Então essa ideia de dizer que o homem criou Deus para justificar aqueles que detêm os meios de produção e subjugar os demais, isso não cola, porque essa não é a essência do cristianismo. Se a essência do cristianismo fosse essa, poderíamos dizer, foi o homem que inventou Deus para justificar a sua corrupção, a sua ganância. Mas isso não é. Burgueses e proletários. E burgueses e proletários se relacionam conflituosamente.
E por que se relacionam conflituosamente? Porque tem apetites excludentes. O burguês quer aumentar o seu lucro e o proletário a renda da venda da força de trabalho. Apetites excludentes. Então você percebe que burgueses e proletários se enfrentarão. Burgueses e proletários se enfrentarão numa luta de classe. E Deus é o resultado da luta de classe. Deus é uma consequência, entre outras, da luta de classe. Nós podemos ver que esses homens estudam, se colocam até nos holofotes, são colocados nos holofotes, até demonstram um certo, vamos dizer assim, uma certa retórica, né? Mas nós podemos compreender e perceber nitidamente que é retórica e não passa de retórica. Porque quando você vai dizer que o homem criou Deus para que Deus fosse a justificativa da luta de classes entre burgueses e proletariado, você percebe nitidamente que uma pessoa dessa leu muito Feuerbach, leu muito Marx, leu muito Nietzsche, leu muito esses outros pensadores aí, né? Mas não leram nada das Escrituras. Não pegaram a Bíblia de fato para ler. E se pegaram a Bíblia para ler, pegaram apenas a Bíblia a partir do verniz, do viés marxista, socialista, comunista. E a partir dessa ótica, aí sim, pode-se chegar à conclusão que esse Clóvis está chegando. A conclusão de que Deus seria uma invenção humana para justificar a detenção de uma pequena minoria dos meios de produção, ou seja, os burgueses, a burguesia, e justificar que estes subjuguem, escravizem o proletariado, aqueles que vão apenas produzir. E vão produzir sendo apenas objeto na mão daqueles que detêm os meios de produção. Isso é absurdo. Deus é um Deus burguês. Deus é um Deus burguês. E a religião é o ópio do proletariado. E a religião é o ópio do proletariado. Nossa. Você dirá por quê? Vamos lá, por quê? Ora, porque o burguês, ele ganha sempre a luta contra o proletário, porque ele explora o trabalho do proletário, ele detém as condições materiais de venda da força de trabalho. O proletário só trabalha se ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser, onde ele quiser. E o proletário, além de tudo, costuma ser abundante. Assim, se não quiser, tem outro. Curiosamente, o proletário costuma saber se defender quando detém uma competência rara no sistema produtivo. Mas quanto mais rara é a sua competência, menos a sua resistência poderá ser de classe e mais ela é individual. Portanto, o burguês... Ou seja, nós podemos ver nitidamente que esse senhor aqui, ele é apenas mais um que vai repetindo os mesmos sofistas, os mesmos sofismas daqueles que sempre querem justificar a corrupção do mundo por causa simplesmente do lucro. Quando, na verdade, o lucro, a corrupção do mundo, é exatamente porque o homem se apartou de Deus e da vontade de Deus. Uma frase de Jesus Cristo que destrói todo o pensamento marxista, que destrói todo o pensamento socialista, que destrói todo o pensamento comunista, que destrói todo e qualquer pensamento capitalista, que destrói todo e qualquer pensamento de todo e qualquer filósofo. Ateu, claro. Uma frase de Jesus que resume toda a Escritura, que resume a vontade de Deus para o homem, é a regra de ouro de Mateus 7,12. Ora, tudo aquilo que vós, diz Jesus, abre aspas, ora, tudo aquilo que vós desejais que os homens vos façam, façais vós a eles primeiro. Ou seja,
Trocando em miúdos, tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você, faça ao outro. Tudo aquilo que você não gostaria, detestaria que fosse feito a você, não faça ao outro. Nisto se resume a lei e os profetas. Jesus diz isso. Mas o que está fazendo, por exemplo, o Nicolás Maduro na Venezuela? Viés marxista, socialista, comunista. O que está fazendo? É detentor, detém os meios de produção venezuelano, dele desfruta com uma pequena minoria que apoia o seu governo. Ou seja, acusem os outros do que você deseja ser e do que você luta para ser. Acuse os outros, acuse principalmente a igreja daquilo que você condena no outro, mas é o que você deseja ser. Assuma o lugar dele, ou seja, derruba aqueles que detêm os meios de produção, derruba aqueles que estão no governo, toma o lugar, né, sobe ali ao pódio, fica no primeiro lugar, assume o poder, assume o governo, assume os meios de produção, detém os meios de produção, usa e abusa do bom e do melhor que os meios de produção geram e faz com que a maioria das classes fuja do seu país porque estão passando fome. Então é isso que esses pensadores atuais estão querendo gerar, implantar na sociedade. Karl Marx dizia, implante o caos. E depois que o caos vier, surgirá algo melhor. Todos os países socialistas, comunistas, viveram o caos. E o que surgiu de melhor desses países? Fome, miséria, sofrimento, imigração e pessoas que passam a viver em outras nações porque não conseguem força para voltar para suas nações, porque não querem ali morrer de fome com as suas famílias. Explora e controla o trabalho do proletário. E, portanto, a luta de classe é uma dominação de classe. E o que é que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, poderíamos imaginar que a burguesia controla o proletariado na porrada, violência física. De fato, a polícia é burguesa. Sabemos disso. É só ver quem a polícia para na rua e você perceberá que a polícia é uma polícia de classe. Sabemos que a justiça é classista. Sabemos que dentro da polícia, né, como em qualquer outra coisa, existem aqueles que agem segundo os seus pensamentos e não as normas, as leis, as regras estabelecidas na mesma. Sabemos que existe um grande preconceito dentro do Brasil e também fora do Brasil a respeito das pessoas pobres, negras e muito mais. Sabemos sim. Mas o que Deus tem a ver com isso? O que é que Deus tem a ver com isso? Quando nós pegamos, por exemplo, a carta de São Paulo a Filemon, São Paulo vai dizer a Filemon, recebe Demétrio, o meu filho amado, gerado aqui na cadeia. Quem era Demétrio? Um escravo fujão de Filemon. Filemon era um cristão católico. São Paulo diz, olha, tu me deves muito, e eu poderia te cobrar, mas eu não cobro. Não vou cobrar. Apenas te peço, recebe Filemon em tua casa. Não mais como escravo, mas como um irmão no Senhor. Perdoa-lhe tudo que ele fez. E o recebe em tua casa. Somente essa carta de São Paulo a Filemon demonstra nitidamente, claramente, que o cristianismo não é preconceituoso, não é escravagista, não é a favor disso que ele tenta induzir, que Deus é responsável. É só dar uma chegadinha nos presídios e você perceberá quem é que está lá dentro. No presídio vai estar sempre o quem? Né? Segundo Clóvis. Então você pensa aí, quem está nos presídios, né? Mas a burguesia controla o proletariado? Não é porque detém a polícia, o
governo, o exército, o corpo de bombeiros, etc. Porque não é batendo. O proletário, para cada segundo de revolta, tem anos e anos de submissão, sem revolta. É sinal que o proletário, em grande medida, participa do sistema pacificamente. De uma certa forma, o proletário e o burguês concordam com uma certa ideia de como o mundo deveria funcionar. O proletário e o burguês concordam com uma certa lógica de como a sociedade deve acontecer. O proletário e o burguês controlam mais ou menos sobre o que é certo e o que é errado. O proletário e o burguês concordam sobre a propriedade privada. O proletário e o burguês controlam sobre jornada de trabalho. O proletário e o burguês concordam sobre tanta coisa. E você dirá, como explicar tanta concordância se as discrepâncias materiais são tão abissais? Como explicar tanta concordância diante de tanta discrepância? E naturalmente, Deus. Será que ele vai a dizer? dominação ideológica é a única explicação. O proletário está convencido de que o burguês tem razão e vice-versa. Em outras palavras, burgueses e proletários parece que flutuam sobre uma mesma matriz ideológica de definição do que é certo e do que é errado. Discordâncias há, mas que nunca colocam em risco a sociedade em questão. Professor, e o que é que Deus tem a ver com isso? O que é que Deus tem a ver com isso? Vamos lá. Ora, meus amigos, Deus contribui e muito para que as pessoas suportem a vida que lhes toca. Deus contribui muito para que as pessoas não se insurjam contra as discrepâncias materiais evidentes. Deus contribui muito para que milhares de miseráveis não se revoltem contra 2 ou 3 privilegiados. Deus contribui muito para garantir que é mais provável que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Deus contribui muito para que não haja maiores exigências sobre uma repartição mais equidistante dos bens materiais sobre a terra. Ou seja, ele usa a frase, né, que Jesus vai dizer, uma frase célebre de Jesus, extraordinária, que é mais fácil um camelo, né, entrar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele vai dizer que essa frase de Jesus não foi para condenar a riqueza injusta, ou até mesmo para mostrar que a riqueza justa, se não for utilizada para ajudar aquele que precisa, é desagradável aos olhos de Deus. Ele vai querer dizer que era para justificar que o pobre continue pobre, não deseje ser rico, não busque a riqueza, não procure a riqueza. Porque, senão do contrário, estaria aí surgindo pessoas que iriam lutar contra aqueles que detêm a riqueza. Então, trocando em miúdos, o que é que eles querem, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que a frase de Jesus, que condena a riqueza injusta ou que condena a riqueza egoísta, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é para justificar para o pobre, de uma maneira, claro, subliminar, que ele deve continuar pobre do que perder o reino dos céus. Mas Salomão, o homem mais rico que andou nesse mundo, Salomão, o rei Salomão, o que é que Deus pergunta a ele? Salomão, o que tu queres? Salomão vai pensar e vai dizer, Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Sabedoria para conduzir o teu povo. E o Senhor vai dizer, olha, já que tu não me pediste a morte dos teus inimigos,
já que tu não me pediste riqueza abundante e pediste sabedoria para conduzir o meu povo, eu te darei sabedoria para conduzir o meu povo, mas também te darei riqueza. Então, foi Deus quem gerou em Salomão toda a riqueza. E que gerou em Salomão a sabedoria. Se os filósofos ateus lessem verdadeiramente aquilo que está no livro de Jó, no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou no livro de Eclesiastes, essas pessoas poderiam compreender, de fato, que a filosofia que eles seguem, principalmente a marxista, socialista, comunista, é inferior, extremamente inferior à filosofia, entre aspas, que está nos livros sagrados. Claro que não é apenas filosofia, mas é palavra de Deus de fato. É vida e gera vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso que nós podemos ver, é isso que nós podemos compreender, é isso que nós podemos enxergar. É nada mais, nada menos. Negue Deus, faça como Nietzsche, Deus está morto. Negue Deus para justificar a revolta, a revolução, as lutas de classes, que em nada traz benefício para o homem, a não ser guerra, lutas, brigas, destruição. Agora, se nós compreendêssemos que o homem, nós mesmos e o nosso semelhante, é imagem e semelhança de Cristo Jesus e criado em tal nível de dignidade, tudo isso deixaria de existir. Tudo isso seria mera falácia, como é. Tudo isso, brigas, disputas, classes, minorias contra maiorias, tudo isso deixaria de existir. Se nós olhássemos para o próximo e fizéssemos aquilo que Jesus disse, ou melhor, ordenou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou a ponto de sacrificar a sua própria vida em detrimento, em favor do outro. Isso, os marxistas, os comunistas, socialistas, jamais farão. Eles sacrificam a vida do outro em detrimento, em favor da sua própria vida. Mas não, jamais, sacrificarão a sua própria vida em favor do outro. Que Deus nos ajude a compreender que só Ele mesmo e a sua palavra, principalmente a lei natural, refletida para nós como por meio de um retroprojetor nos 10 mandamentos. Somente essa regra de vida consegue nos fazer olhar para Deus e olhar para o próximo como olhamos para nós mesmos. Amém.